Boa noite e a paz do Senhor aos meus irmãos e os ouvintes da palavra de Deus. Venho aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, o nosso Deus, lendo um versículo. Iniciamos com o versículo e pedindo assim a direção na oração, para que nos guie nessa noite, para que eu possa transmitir a palavra e ter uma boa interpretação. E os demais irmãos que estão ouvindo, que possam entender a ilustração da palavra e poder aplicar em sua vida, pedindo assim ao Santo Espírito, que é eles que nos regem, é eles que nos dá o entendimento. Então, pedindo já a Deus, amado e justo Senhor, nosso Deus, pedimos assim, ó Deus, e peço a tua direção em nome de Jesus, para que venha derramar a tua graça sobre nós, sobre minha vida e os demais irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir a tua palavra, ó Deus, porque tua palavra é eficaz, é poderosa, a tua palavra transforma, liberta a vida, e que nessa noite não seja diferente. Que a tua palavra nessa noite, ó Deus, vá de encontro a cada um que necessita. Que ela tenha endereço, Senhor, em cada coração. Para que o Senhor venha se fazer presente. Ó Deus, e os demais irmãos que vão ouvir, ó Deus, que possa refletir na tua palavra. E poder, ó Deus, te glorificar, te exaltar, porque tu és merecedor. Então nos guia nessa noite. Fazemos assim a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos aqui ler o versículo da parte de Deus. Eu separando aqui Daniel. Daniel capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel. Temos aqui a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 28, que vai falar assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Dá a direção ao Senhor em nome de Jesus para ilustrar a tua palavra. Mais uma vez eu peço em nome de Jesus que vá na direção certa os ouvintes, para quebrantar, ó Deus, os corações e dúvidas. Aqueles corações, ó Deus, que ainda não têm um entendimento de tua grandeza. Aqueles corações que não podem ainda, Deus, por alguma razão que não te glorifica, que nessa noite possa te glorificar, te exaltar o teu santo nome. Então se faz presente em nossas vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Veja bem. Então o versículo aqui de Daniel capítulo 3 e o versículo 28. Nós já observamos que temos aqui uma exaltação ao Senhor. Uma exaltação a Deus. Mas se nós, quando observamos o texto, examinamos o texto, essa exaltação veio por um entendimento, uma fé verdadeira, uma confiança no Deus que esse jovem serviu.
Porque se nós vamos observar o versículo 15, capítulo 3, o versículo 15, diz assim: agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pifário, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole, e de toda sorte de música, que vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo, de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Uma pergunta. Diz, quem é o Deus que vai poder livrar das minhas mãos? Então os três jovens que o rei estava falando, o versículo 16, ele vai responder. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Então a dúvida aqui, uma pergunta. O rei, e agora? Qual é o Deus? Quanto a isso, nós não te respondemos, nós não temos necessidade de responder. Que o Deus que servimos, que pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. E também fica sabendo que nós não servimos nem a teus deuses, nem a estátua que tu levantaste. Ponto. Amém? Se o Deus que servimos nos quiser livrar da fornalha, é Ele quem pode nos livrar, em minhas palavras. Se Ele quiser que nós morremos, nós morreremos. Mas fica sabendo, ó rei, o jovem falando para o rei, que nós não servimos a teus deuses e nem a estátua que levantaste. Porque ele tinha certeza, convicção do Deus que chamou. Aquele servia. Então não era uma estátua, não era uma ameaça de morte que faria ele desistir da sua convicção, do seu chamado. Aquele estava servindo. Amém? Então, trazendo para o dia de hoje, para nossas vidas, então nós observamos, irmãos, o Deus que servimos. Quem nos chamou para essa obra. Vai ter ameaças, perguntas, dúvidas. Mas nós temos a convicção, a certeza. O nosso chamado a quem estamos servindo. Então, com essa certeza que nós temos em Cristo Jesus, o qual morreu na cruz para nos salvar, é essa convicção que nós devemos, irmão, andar firme, perseverante nela. Para que qualquer uma ameaça ou perguntas difíceis, não, quem pode salvar? Quem pode nos livrar? Quem vai te livrar? Então, quanto a isso, o jovem responde ao rei Nabucodonosor, nós não temos necessidade de te responder. Porque o Deus que eu sirvo, que me chamou, é Ele quem pode nos livrar de todas essas coisas. Agora, fica sabendo que nós não servimos a teu Deus, a teus deuses e a estátua que tu levantaste. A dificuldade vai vir para o dia de hoje em nossa vida, vamos.
Agora nós temos que ter a convicção, a certeza do Deus que nos chamou para essa obra, para que nós não fiquem, né, em dúvida. E qualquer motivo nós estamos deixando Jesus para outro caminho, ou buscar outras verdades. Os dias de hoje. O versículo que nós lemos aqui, o 28, nós observamos que ele pergunta, no versículo 15, ele pergunta quem era o Deus que poderia salvar ele da mão dele e da fornalha ardente. Então, no versículo 28, onde nós lemos, ele já vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Amém? Então veja só, o mesmo rei que estava perguntando quem era o Deus que poderia livrar das suas mãos e da fornalha, ele agora está dizendo assim: bendito seja o Deus que livrou os 3 jovens, enviando seu anjo para livrar da fornalha e das suas mãos. Então, bendito. Então, ele agora, aquela dúvida que tinha naquele rei, pela perseverança do rei, dos 3 jovens, perdão, então agora ele faz com que ele glorificasse também ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque é o nome babilônico aqui, daqueles 3 jovens. Então, veja a perseverança, a confiança, a convicção que você tem do seu chamado, que nós temos que ter do nosso chamado, a perseverança. Vem a dificuldade, vem motivo para querer que nós desista da caminhada, que tenha dúvida do Deus que servimos, mas pela perseverança e não medo das dificuldades, faz com que aquela pessoa que esteja querendo nos prejudicar, o enviado com pensamento contrário para nos prejudicar, agora ele veja a perseverança, a convicção nossa que ao Deus que estamos servindo, e ele possa também glorificar e dizer: agora eu conheço, eu sei que esse Deus aqui livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, posso livrar a minha vida, posso livrar a tua vida nesse momento. Disse: agora eu sei o Deus que essa mulher serve, o Deus que esse homem serve, o Deus que essa família serve. Agora eu estou vendo, pela sua perseverança, pelo seu testemunho de vida, ele está vendo o livramento que Deus deu, enviando o seu anjo. Então isso pode acontecer na minha vida, que eu perseverar na palavra do Senhor, pode acontecer na vida dos ouvintes que vão ouvir essa palavra, que estão ouvindo essa palavra. A sua convicção do seu chamado, o Deus que chamou para essa obra, atravessou a dificuldade, mas testemunhando Jesus. Então, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele quiser que nós pereçamos nesse momento, nós vamos perecer. Amém. Ponto. Agora, eu não vou me drobar nessa situação contrária à palavra de Deus. Eu não vou me deixar por medo ou por outro motivo, me deixar cair nessa tentação para me desviar minha fé que eu tenho hoje em Cristo Jesus, para o meu medo daquela situação me desviar dessa fé para outros costumes. Eu quero trazer essa reflexão nesse momento. O que eu quero trazer nessa noite é isso. Que os irmãos possam entender. E às vezes não é necessário nem pregar. Está insistindo. Na fala. O esposo com sua esposa. Não, Jesus quer te salvar. Não é necessário a esposa com seu esposo dizer: não, rapaz, deixa de fazer isso, deixa de... Às vezes o cara pode estar, do vício, do álcool, de alguma coisa, outra coisa. Não está se agradando, não é necessário nem estar pregando. Mas vivendo.
em si. Quando ele bebe o evangelho na sua vida, ele deixa aplicar em sua vida, então já é uma evangelização, já é uma mensagem, a transformação de vida que a palavra vai fazer na tua vida, que fez na minha vida, faz na nossa vida, irmão. Então já é um testemunho que quem está de lado vai ver, vai dizer, poxa, transformou aquela vida. Transformou essa vida aí. E também pode transformar a minha. Porque eu conheci essa família, eu conheci esse rapaz, eu conheci essa moça. Então eu quero que aconteça também comigo. Pela nossa perseverança. Porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Então, dependendo da situação. Mas nós não devemos se drogar, mas se confiar. Porque quem pode nos livrar é Ele. Deus. E se Ele nos livrar, Ele continua sendo Deus. O que eu quero trazer para a nossa vida, para a nossa meditação, é que nós não devemos se drogar. Se Deus faça ou não, mas pela nossa fé em Deus, nós não devemos se drogar a uma situação contrária à palavra dele. Perseverar até o fim. E Deus tem mostrado, no decorrer da Bíblia, que Ele sempre tem livrado o homem. Aquele que persevera, aquele que não desiste, aquele que não se amedronta a ameaças, o amor à palavra. E tem diversas situações. Eu estava ainda falando hoje, no culto, que é muito complicado essa época. Principalmente nos interiores, que é uma época de política, onde os políticos já conhecem e começam a fazer a politicagem. E você observa uma coisa, ele já chega na casa dos demais irmãos que diz que serve ao Senhor e ele pergunta, o que é que você quer? E às vezes os irmãos, por sua carência, sabe que a pessoa é carente, está necessitada. E os irmãos se deixam se levar, dizem, não, eu quero um saco de cimento, 2 sacos de cimento, eu quero 1 metro de areia. Muitas dessas vezes não vai nem usar. Eu quero 2 sacos de cimento. Aí depois que o curso sai e dá, muitos desses irmãos, às vezes, não está necessitado daquilo e vai vender. Não, eu ganhei aqui, mas tem utilidade hoje, então eu vou vender. Então se deixa levar uma situação dessa, e às vezes os irmãos o político sai lá, aquela irmã ali que me pediu é crente, e às vezes ele já sabe que ela vai pedir, vai se deixar cair nessa tentação, aí o nome do Senhor vai ser escandalizado. Aquele irmão era crente, porque nesse período é dificultoso, irmão, porque todo mundo necessita de algo. Mas essa necessidade não pode ser mais eficaz na nossa vida do que a palavra de Deus. Sempre, em qualquer situação, em qualquer motivo, nós temos sempre que dar crédito à palavra, confiar na palavra de Deus. Porque é Ele, o Deus que servimos, que pode nos livrar. E Ele nos livrando, o nome dele vai ser glorificado. E se Ele não nos livrar, o nome dele vai ser glorificado da mesma forma. Agora, que o nosso testemunho de vida, aprendemos com a palavra hoje, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. E os demais irmãos, aquele que ameaçou, aquele que perguntou, aquele que tem dúvida, diga não. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito Deus
na vida desse irmão. Bendito seja Deus na vida dessa irmã. Bendito Deus que seja na vida dessa família, porque confiou na palavra. Amém? Então a fornalha estava lá para amedrontar. E para amedrontar mais ainda, o rei mandou aquecer ainda mais. Se não me falha a memória, 7 vezes a mais. Então estava um negócio tão terrível que nós observamos pela palavra que os soldados que foram levar os 3 jovens, eles morreram. A quintura era tão imensa que eles morreram quando foram colocar o jovem na fornalha. Os que foram levar morreram pela quintura do fogo. E os 3 jovens dentro do fogo. Então o fogo não o consumiu. Suas vestes, seus cabelos, nada, seus calçados, nada. Então estava lá. Por ele não se drogar aquela situação. Então Deus foi que o livrou ele, por perseverar. Então o rei pergunta, quem é o Deus? Então agora conheceu o Deus que o livrou ele da fornalha e da mão do rei. Porque o mesmo rei que perguntou, quem pode livrar das minhas mãos e da fornalha, é o mesmo que o versículo 28 ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Lendo mais alguns versículos aqui, para a nossa meditação. O 29 diz, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Então veja só, ele viu a pergunta e ele viu a resposta. E ele viu o Deus que podia livrar aqueles 3 jovens. Ele contemplou isso. Porque na leitura tem um versículo que vai dizer assim, ó, não foram 3 que colocamos na fornalha, e eu vejo 4. Amém? E eu vejo 4. No versículo 28 qual lemos, ele diz assim, ó, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo e livrou os seus servos. Então, é o rei que está dizendo aí. Bendito seja o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo para o livrar. No versículo 29 ele já está dizendo, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro. Ele agora conheceu. E ele agora está glorificando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse assim, quem é esse Deus? Não conheço quem pode livrar. Ele agora conheceu o livramento, e ele agora começa agora a decretar nação, língua, a qual ele era o imperador, que ele tinha o domínio. Essas nações, língua, agora, se blasfemar contra o Deus de Sadraque e Abednego, ela vai ser destruída. E sua casa vai ser feita em monturo, então vai ser destruída, porque não há Deus que possa livrar como este. Amém? E os 3 jovens que não se drogou a situação difícil naquele momento, que todos se drogaram. Amém? Ele veio prosperar na província da Babilônia, onde imperava aquele rei. Ele é o imperador daquelas nações, então aqueles jovens prosperaram ali, mesmo desobedecendo a lei, o decreto do rei terreno, para obedecer a palavra do Deus eterno. Amém, meus irmãos? Então que nós sejamos firmes no nosso chamado, que nós sejamos perseverantes, que as dificuldades, as ameaças que não passam, que nós
venha desviar o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa fé, mas que continuemos ali, firmes na palavra de Deus, perseverante até o fim. Que Deus abençoe e nos dê outras oportunidades. E agora eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra que falou em meu coração e que possa estar falando ao seu. Que me dê um pouco de entendimento, que possa também trazer entendimento na sua vida. Justo, eterno Deus, te agradeço, Pai, por tudo em nome de Jesus, por esse momento único que nos deste, Pai, já em tua presença, falando da tua grandeza. E que cada pessoa que vai ouvir essa palavra que seja contemplada, Deus. Que sua vida seja transformada. Que a sua família seja instituída, Senhor, para te louvar e te glorificar. Que vida seja alcançada, Pai querido, para o teu reino. Que os ouvintes que vão ouvir essa palavra, Deus, que tem dúvida de tua grandeza, Deus, tire suas dúvidas. Que o Espírito, Deus, que habita, que é o Consolador, Deus, agora venha trazer a consciência, a sã consciência, para te servir. Que nós juntos, ó Senhor, possamos estar em tua presença para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.